Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução da questão número 155 do caderno amarelo do Enem de 2022, ok? Então vamos lá. Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e, no primeiro dia, inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e uma volta em torno do menor, percorrendo mais 1.100 metros. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles, e de modo que o número de voltas seja o maior possível. A soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será de... Estão aqui as alternativas. Bom, pessoal, eu fiz algumas marcações aqui. Olha só. Esse corredor deu 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do circuito menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de M maiúsculo o comprimento do circuito maior e vamos chamar de M minúsculo o comprimento do circuito menor. Então, se ele deu 3 voltas no circuito maior, a distância que ele percorreu foi de 3M maiúsculo. M maiúsculo é o comprimento de uma volta do circuito maior. Como ele também deu 2 voltas no circuito menor, ele também percorreu a distância de 2 vezes M minúsculo. M minúsculo é o comprimento de uma volta do circuito menor. E a questão diz que ele percorreu 1.800 metros. Então, ao percorrer 3 voltas no circuito maior e mais 2 voltas no circuito menor, ele percorreu 1.800 metros. Vamos usar agora essa outra informação aqui. Ele percorreu 2 voltas em torno do circuito maior e uma volta em torno do circuito menor, percorrendo mais 1.100 metros. Ora, se foram 2 voltas em torno do circuito maior, ele percorreu 2 vezes M maiúsculo. O que é M maiúsculo? É o comprimento de uma volta no circuito maior. Mas ele percorreu uma volta no circuito menor, então ele percorreu uma vez M minúsculo, que é o comprimento de uma volta no circuito menor, percorrendo no total 1.100 metros. Então, 2M maiúsculo mais M minúsculo é igual a 1.100. Pessoal, nós estamos diante aqui de um sistema linear com 2 equações e 2 incógnitas. Qual é o meu objetivo nesse momento? É tentar encontrar uma equação que tenha uma única incógnita. Porque com uma equação com uma única incógnita, eu consigo descobrir essa incógnita. Então, olha o que eu vou fazer. Vê, na equação de cima tem esse 2m aqui. E na equação de baixo tem esse 1 vezes m. Olha o que eu vou fazer para me livrar do m. Eu vou pegar a equação de baixo e vou multiplicar por menos 2. E além de fazer isso, eu vou adicionar essas duas equações. Veja como vai ser muito útil multiplicar a segunda equação por menos 2 e adicionar com a primeira. Olha só. Menos 2 vezes 2m dá menos 4m. Menos 4m mais 3m dá menos m. Olha só essa parte aqui. Aqui realmente mostra a utilidade do que nós estamos fazendo. Vê. Menos 2 vezes 1 vezes m dá menos 2m. Menos 2m mais 2m cancela. Então, não vai mais aparecer a incógnita m minúsculo. Então, eu vou ficar com uma incógnita só na equação e vou conseguir descobrir essa incógnita. Mas vamos continuar. Menos 2 vezes 1.100 vai dar menos 2.200. Menos 2.200 mais 1.800 vai dar menos 400. Ora, se menos m é igual a menos 400, eu vou agora multiplicar ambos os membros por menos 1. Menos m vezes menos 1 dá m. E menos 400 vezes menos 1 dá 400. Então, m maiúsculo é 400. Lembrando que m maiúsculo é o comprimento da volta maior. Só que eu também quero descobrir o valor de m minúsculo, que é o comprimento da volta menor. Para descobrir o valor de m minúsculo, eu poderia substituir esse valor de m maiúsculo tanto na primeira equação quanto na segunda. Eu vou preferir substituir na segunda equação. Então, aqui tem 2 vezes m maiúsculo. No lugar de m maiúsculo, eu já vou botar 400. 2 vezes 400 dá 800. Então, olha só, 800 mais 1 vezes m, esse 1 aí é desnecessário, então mais m, é igual a 1.100.
Eu quero isolar o m. Como esse 800 aqui está atrapalhando, eu vou subtrair 800 de ambos os membros. 800 mais m menos 800 vai sobrar só m minúsculo. E 1.100 menos 800 vai dar 300. Então, olha só, nós sabemos que o comprimento da volta maior tem 400 metros e nós sabemos que o comprimento da volta menor tem 300 metros. Olha o que nós temos aqui. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno dos circuitos, de modo que o número de voltas seja o maior possível. A soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será de... Então, no segundo dia, ele quer percorrer 5.000 metros. E cada volta que ele dá no circuito, ele contabiliza essa volta. E ele quer dar o maior número de voltas possível. Ora, se tem um circuito que tem 400 metros de comprimento e outro circuito que tem 300 metros de comprimento, se ele quer dar o maior número possível de voltas, ele prefere percorrer o máximo possível de voltas no circuito menor, porque aí ele vai conseguir contabilizar mais voltas. Então, olha só, ele vai dar uma certa quantidade de voltas no circuito menor. Essa quantidade eu ainda não sei qual é, então vou chamar de x. Então, ele dá uma certa quantidade de voltas no circuito menor e em cada volta do circuito menor ele percorre 300 metros. Então, se ele vai dar x voltas no circuito menor e em cada volta ele percorre 300 metros, então no total ele vai ter percorrido x vezes 300 metros. Só que ele ainda vai dar uma certa quantidade de voltas no circuito maior. Eu não sei que quantidade é essa, vou chamar de y. E aí a distância total que ele vai percorrer no circuito maior vai ser y vezes 400. Porque em cada volta ele percorre 400 metros no circuito maior. E no total ele quer percorrer 5.000 metros. Então ele quer que x vezes 300 mais y vezes 400 seja igual a 5.000. O que não está agradando muito aqui é que eu tenho uma equação com duas incógnitas. Então não é uma situação das mais confortáveis, mas vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, para simplificar meus cálculos, eu vou dividir a equação toda por 100. Se eu vou dividir a equação toda por 100, eu vou pegar cada termo e dividir por 100. 300 dividido por 100 vai dar 3. 400 dividido por 100 vai dar 4. E 5.000 dividido por 100 vai dar 50. Então, o que nós temos? Nós temos que 3 vezes x, x é a quantidade de voltas que ele dá no circuito menor, mais 4 vezes y, y é a quantidade de voltas que ele vai dar no circuito maior, tem que dar igual a 50. Eu prefiro que o x, que é a quantidade de voltas que ele dá no circuito menor, seja o maior possível. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar esse 50 e dividir por 3. Deixa eu fazer essa conta aqui. 50 dividido por 3. 5 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes 3, 3 para 5 faltam 2. Baixei o 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 dá 18, para 20 faltam 2. Então, se eu pegar 50 e dividir por 3, vai dar 16, alguma coisa. Por quê? Porque se eu fosse continuar, eu teria que colocar essa vírgula aqui e continuaria a divisão, mas eu vou parar por aqui. Então, se eu quero que x tenha o maior valor possível, deixa eu testar x igual a 16. Se o x for 16, quanto é que vai dar 3 vezes 16? Deixa eu fazer essa conta aqui. 16 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1 dá 4. Veja que não vai dar certo eu fazer x igual a 16, porque aí aqui eu vou ter 48, e para chegar em 50, aqui teria que dar 2. Mas isso aqui não vai dar 2, porque lembre-se que x e y, que são as quantidades de voltas, tem que ser números inteiros. Então, se 3x for 48, não tem como isso aqui dar 2. Então, o x não pode ser 16. Será que o x pode ser 15? Ora, se eu fizer 15 vezes 3, esse resultado aqui, comparando com esse, vai ter um 3 a menos. Então, isso aqui vai dar 45. Então, o x também não vai poder ser 15, porque se o x for 15, isso aqui vai dar 45. E isso aqui teria que dar 5, mas isso aqui não vai dar 5, porque y é inteiro e isso aqui é um múltiplo de 4, então não tem como dar 5. Será que então o x poderia ser 14? Se a gente botar o x igual a 14, essa multiplicação aqui comparada com essa vai ter um 3 a menos. Então, se aqui deu 45, aqui vai dar 42. Opa, mas se x for 14... isso aqui vai dar 42. E aí, para chegar no 50, isso aqui teria que ser 8. E isso aqui consegue ser 8, porque isso aqui é um múltiplo de 4. Então, se o x for 14, 3x vai dar 42. E isso aqui vai ter que dar 8 para completar os 50.
Então, o y vai ter que ser o quê? 2. Então, o x vai ter que ser 14 e o y vai ter que ser 2. Lembrando que x é a quantidade de voltas que esse corredor vai dar no circuito menor e y é a quantidade de voltas que esse corredor vai dar no circuito maior. Então, olha a pergunta. A soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será? A resposta é x mais y. O x é 14, o y é 2, 14 mais 2 vai dar 16. Então, a soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será 16, que é a letra E. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.